um defunto. Ali uma mulher que tinha seu filho único, uma viúva, ela já tinha perdido o seu marido. A única provisão dela, a esperança dela estava naquele filho. O filho morreu. Mas Jesus chegou naquele lugar. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, glória a Deus. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. O Senhor teve compaixão e chegou e disse a ela: não chores. Então, o que a palavra nos quer dizer? Jesus, ele fez milagre e ele pode fazer ainda. Ele pode ressuscitar. Aquela mulher, ela tinha seu único filho, sua única provisão. E nos dias de hoje, né? Glória a Deus. É a provisão. Muitos estão buscando, né, enterrando o seu sonho, os seus projetos. Mas quando Jesus chega em nossa vida, tudo muda. Basta nós ouvir a palavra do Senhor. Nós dá ouvido para ver que quando Jesus curou aquele servo do centurião, aquele centurião, ele era chefe, mas ele reconheceu a grandeza do Senhor. Ele disse, basta uma palavra, reconheceu que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Então nós temos que reconhecer o poder do Senhor, dar ouvido à palavra dele, porque a palavra do Senhor que faz milagre. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E quando Jesus chegou na vida daquela mulher, a história mudou. Muitos saíram ali para sair da cidade, para enterrar a provisão daquela mulher. Mas quando Jesus chegou ali, disse a ela, não chores, ela ouviu aquela palavra. Jesus transformou. Jesus ressuscitou aquele jovem. Basta um toque, basta que Jesus toque e a situação muda. E aí Jesus entregou aquele jovem ali à sua mãe, ressuscitado. Jesus disse a ti digo, levanta-te, e entregou a sua mãe, e o defunto começou a falar. Ali foi grande milagre. Basta nós crermos, nós temos que crer na palavra do Senhor, que lá no livro de Marcos vai dizer, os milagres seguirão se crer. Se nós não crermos, não dar ouvido à palavra do Senhor, nós vamos ficar do mesmo jeito, enterrando o sonho, enterrando as provisões, com esperança no mundo. E no mundo não há esperança, no mundo não há provisão. A provisão vem do céu, vem do Senhor Jesus. Nós temos que tomar posse das promessas do Senhor. Nós temos que estar firme, posicionados do lado das troncas. Nós estamos entrando na cidade, nós estamos indo para Jerusalém. Então, Jesus que nos conduz, nós temos que ir atrás de Jesus. Ele nos ensinou, em tudo Jesus deu exemplo para nós aprender. Hoje mesmo, na leitura da escola bíblica, foi falado da Trindade. Jesus, ele foi batizado para nos dar exemplo. Ele recebeu o Espírito Santo para dar exemplo, para nós buscar. Nós temos que buscar poder, nós temos que buscar revestimento do alto que vem de Deus. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, praticar, para que nós possamos receber o milagre. Aí na vida daquela mulher, através desse milagre, todos diziam, né? Foi falado em todo lugar, aquele milagre foi contado. Né? Então, nossa vida não é diferente. Jesus chegou em nossa vida para nos transformar, para mudar a nossa história. Então, nós estamos indo para Nova Jerusalém, a cidade gloriosa, onde não vai ter dificuldade, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. Lá não vai precisar de luz, porque Jesus é a própria luz. Mas para isso nós temos que ter convicção, nós temos que estar atrás de Jesus. Jesus tem que estar na nossa frente. Ele está dando exemplo de tudo, ele estava entrando na cidade. E ali aquela multidão, junto com aquela mulher, ia descendo para o cemitério, para sepultar a sua provisão, o seu sonho. Então, nós vamos tomar posse da palavra do Senhor, crer que Jesus ele pode
ele ressuscitou e ele continua fazendo milagre, ele continua nos fazendo grandes coisas na nossa vida, mas para isso nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Porque ali as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, não estava morto? Mas ele viveu. Vai contar, né? Ah, mas não estava perdido? Mas mudou a situação. Jesus transformou. E Jesus vai manifestar, né, os milagres na nossa vida que todos vão ver na vida do irmão, na vida da irmã. Jesus chegou em nossa vida para fazer grandes coisas. Basta nós ouvir a palavra do Senhor. Basta nós crer que Ele pode fazer. Nós seguir os exemplos dele. Em tudo é o teu exemplo. A palavra de Deus, né, ela é fiel e verdadeira para cumprir tudo que Ele prometeu em nossa vida. Mas para isso nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Nós temos que crer que Jesus Cristo ele ressuscita. Ele, não importa a situação, Jesus ele transforma. Basta ele chegar, um toque da mão do Senhor para que nós recebamos o milagre. Mas depende de nós. O Senhor está querendo, né, fazer milagre o tempo todo. Porque onde ele chega não fica do mesmo jeito. A vida é transformada. É milagre, é bênçãos. Então nós temos que ter convicção que nós estamos indo para uma cidade gloriosa. Nós estamos seguindo Jesus. Nós não vamos descer como aquelas pessoas que iam, aquela multidão, ia com aquela mulher, para enterrar a sua única provisão, o seu filho. Mas Jesus, ele está aqui, ele está para fazer grandes coisas, não importa a situação. Quando nós ouvirmos o Senhor, quer de nós, quando nós seguirmos os exemplos de Jesus, em tudo ele deu o exemplo. Jesus disse também para Satanás, lá quando ele, né, foi tentado, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele tinha necessidade de pão, mas a prioridade era obedecer o Pai. Então nós temos que ter a nossa prioridade, que é servir a Deus com verdade, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele vai dizer lá também, no livro de Isaías, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o nome do marido os seus pensamentos. Senhor, é isso que nós precisamos ouvir, o que o Senhor, né, está falando todos os dias conosco, está nos dando exemplo, como servir, como seguir, como agradar a Deus. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Então, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. E quando chegou perto da porta da cidade, né, eis que levava um defunto, filho único. Já pensou a tristeza dessa mulher? A situação dessa mulher? O único filho, a única provisão, porque a viúva, ela punhava esperança no filho homem, antigamente. Mas Jesus chegou para mudar a história. Não, Jesus chega, não fica do mesmo jeito. Então, Jesus chegou em nossa vida para transformar, para, através de nossa vida, o nome de Deus ser glorificado, os feitos de Jesus ser glorificados em nossa vida. As pessoas vão olhar e vão dizer, né, fez milagre na vida do irmão, na vida da irmã. Por quê? Porque a situação, só Deus. Quando as coisas estão tudo perdidas, assim, que não tem mais jeito, né? Todo mundo entrega para Deus, só Deus. Mas para que Deus possa fazer o milagre na nossa vida, para que Jesus possa agir, tocar a mão, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Se nós não ouvir a palavra do Senhor, nós vamos ficar do mesmo jeito. Mas nós estamos aqui, né, para ouvir a palavra do Senhor, que cada um venha pegar a sua parte e venha obedecer o Senhor Jesus, porque Ele nos ensina, Ele nos dá exemplo de tudo. Para ver que aqui, Ele disse sobre aquele homem, o centurião, nem Israel achou tanta fé. Então Jesus, ele ficou ali maravilhado com a fé daquele homem. Não esperava, né? Era um chefe, né? Um chefe, ele reconhecer. Então nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus.
reconhecer se nós errarmos, temos que reconhecer. Precisamos do Senhor, Ele é grandioso em perdoar. Então, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, nós venhamos dar ouvido à palavra do Senhor e nós venhamos parar para ouvir o Senhor. Jesus é maravilhoso, e chegando tocou o caixão, e os que o levaram pararam. Então, quando nós recebemos o toque do nosso Deus, nós vamos parar para ouvir, nós crer, porque se nós não crer, nós vamos ficar do mesmo jeito. Mas o Senhor está aqui para fazer milagre em nossas vidas. Ele fez milagre ontem, o milagre de hoje ele pode ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar o que havia perdido. Ele pode fazer existir o que não existe, porque a palavra de Deus é tudo. Tudo foi criado através da palavra. Nada existia sem a palavra do Senhor. O Senhor, Deus, ele é todo poderoso. Ele faz e sempre Ele vai fazer, porque Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Nós sem Ele não somos nada. Nós somos só, como aquela mulher ali, perdido, a situação perdida. A situação dela ali estava perdida. Ela não poderia recorrer ao médico, não poderia recorrer ao dinheiro, porque a provisão dela ali tinha acabado. Aí todos iam com o funeral para enterrar a única provisão. Mas Jesus, Ele é poderoso para ressuscitar, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. Basta nós ouvir, não importa a situação. Jesus, Ele pode levantar o caído, Jesus, Ele pode levantar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode levar ao céu. Seguir a Ele, nós temos que seguir a Ele. Nós temos que ouvir